Alaia, com o que você nos conta, me vem algo em mente que eu queria saber se é mais ou menos por aí, porque me causa até um certo conflito. Hum. A experiência, então, é uma das coisas mais importantes, e aí nisso já queria deixar como spoiler, daqui a pouco eu queria falar sobre a Sofia, se tem a ver, se o que Uhum, que é, se tá sei. por aí, mas ao mesmo tempo, quando você fala assim, o Demiurgo, para os que acreditam, nos colocou numa prisão, que é justamente a Terra, ou a experiência telúrica, não sei, alguma coisa assim. E eu queria Uhum. entender a visão, em geral, ou até a tua, enquanto dentro do gnosticismo, sobre a experiência do material. Se o material é ruim, se a gente. Sabe aquela coisa de não, a gente tem que. Sim. O material é puramente uma ilusão e ponto final, ou se há uma Uhum. relativização disso? É uma ótima pergunta, Bruno. Te agradeço por fazer ela, que é um tema aí que a gente precisa tocar, porque esse é um dos maiores equívocos, não a sua pergunta, mas esse tema é um dos maiores equívocos que surgem quando se fala de gnosticismo de um modo geral, assim, nos meios acadêmicos, nas revistas, na mídia, por aí. Porque a gente conheceu os gnósticos a partir de quem falou mal deles. É verdade. Então, a gente já começa com uma visão meio distorcida e enviesada. Então, assim, foram os primeiros padres da igreja, antes de Constantino, Concílio de Nicéia, antes de tudo isso, lá no ano 150, 160, né, com aqueles padres da patrística, que a gente vai chamar de o Irineu de Lyon, que ele escreve contra as heresias, né, acho que é o Hipólito ou é o Eusébio, eu sempre troco, ele escreve refutação contra todas as heresias. Eles estavam assim obcecados com refutar esses grupos. E quando eles tentam refutar esses grupos, eles pintam os gnósticos de um jeito que eu acho muito injusto. Mas, ao mesmo tempo, eles fizeram um grande favor para a gente, porque quando eles vão falar mal, eles dão uma manchete do que os gnósticos pensam, e aí eles falam mal embaixo. Então, eles preservaram boa parte, né, do material gnóstico. Mas qual é a questão? Eu vou fazer uma comparação aqui com como se fosse a política americana, né? Tem os republicanos e os democratas. Então, você vê os gnósticos a partir da patrística da igreja, é como você pedir para um republicano falar sobre o que são os democratas, né? Então, o negócio fica meio complicado. Então, tem muito essa visão os gnósticos eles odeiam o mundo, os gnósticos rejeitam o mundo, eles não acham que a criação de Deus não tem nada de bom, né? Eles tipo essa repulsa, essa rejeição, que eu acredito que para um junguiano isso de fato pega, né? Porque a gente precisa conhecer o mundo. Então, eles pintam até os gnósticos assim, eles comem criancinhas, sabe? É um negócio assim meio tosco. E aí a gente fica com essa visão muito negativa e a gente passa a carimbar como isso é gnóstico, isso não é, a partir dos critérios que esses padres usaram para dizer o que é o que não é gnóstico, né? E os gnósticos, eles têm, sim, a semelhança de outros grupos, até de cultos de mistério, como o orfismo, ou os pitagóricos, ou os essênios, eles têm, assim, essa coisa do afastar-se das paixões, ou até mesmo do estoicismo, porque os estoicos falam da apateia, né, que não é ser o apático de hoje em dia, né, mas é o não ser dominado pelos patos, pelas paixões, e o mundo, ele incentiva isso na gente, né. Então, eles têm um pouco disso de purificação da alma, né, de desapego, de renúncia ao mundo, que a gente encontra no budismo, em outras tradições também, como uma chave, uma porta para um caminho espiritual. Você tem um grau de desapego. Mas não é que eles odeiam o mundo no sentido de não ver também a beleza no mundo, porque há ensinamentos dentro do gnosticismo, como no Evangelho de Tomé, tem essa frase famosíssima, que, aliás, o Evangelho de Tomé é o que todo mundo conhece, né? Que é o reino de Deus está em vós e em todas as coisas. Levante uma pedra e ali eu estarei. Corte a madeira e ali me encontrarás. E aí tem uma outra passagem no outro texto apócrifo que fala que aquele que conhece a si mesmo
conhece ao mesmo tempo as profundezas do todo. Então, há na ideia gnóstica essa ideia de que há uma luz, a luz do Logos, que eles chamam, aí vem as palavras da terminologia cristã que também ficaram muito confusas, né, depois para a gente, que essa luz preenche o mundo e preenche a humanidade, e está em nós. Então, a ideia dos gnósticos não é, por exemplo, morrer e estou salvo, porque para eles morrer não resolve. Morrer você continua preso, porque você está preso ao mecanismo do apaixonamento pelas sensações do mundo, aí você fica sendo obrigado a retornar em outras vidas. Então, na verdade, você precisa alcançar esse conhecimento, essa verdade que liberta, que é até um tema lá dos mistérios órficos, né, que você precisa beber da água da lembrança e não da água do esquecimento, para você ter a verdade e não ser mais obrigado ao ciclo de reencarnações. Então, os gnósticos são muito parecidos, né, nesse sentido, né, com as escolas de mistério e com essas tradições, tipo os pitagóricos e os essênios, que tem aí um grau de contemplação, de ascetismo e de práticas de ascetismo, mas também de perceber que a imagem do mundo é feita à imagem do pleroma divino. O mundo como cópia, lá como se fosse Platão, né? Tem o mundo sensível e o mundo inteligível. É um reflexo. E quando a gente consegue olhar a realidade de trás da sombra do reflexo, a gente consegue ver o sol da verdade, e aí a gente tem a sabedoria. E aí o mundo deixa de ser um problema, porque o problema não é o mundo. O problema é como a gente está se relacionando com esse mundo, porque a gente está dominado por esses arcontes do demiurgo, que é um simbolismo, né? O Jung gostava muito dos gnósticos porque eles usavam muito simbolismo. Tem até uma passagem do Evangelho de Filipe que fala: a verdade não vem ao mundo nua, mas envolta em símbolos. Eles já tinham essa noção, né? Então, o Jung se identificou muito lendo eles porque ele percebia essa questão psicológica, né, da psique, da alma, procurando conhecer a si mesma para se reintegrar à sua natureza de totalidade, que é a proposta dos gnósticos, é essa, né? Não sei se te respondi, eu fiz um mega discurso aqui. Bacana. E você falando tudo isso, a gente tem ali... você falou desse gnosticismo até pré-Cristo, né? Mas Cristo como, teoricamente, dentro de algumas linhas, como fundador dessa filosofia de vida, vamos dizer assim. Mas quando a gente começa a ver um crescimento do gnosticismo, ele vai acontecer muito ali no século II depois de Cristo, 3 depois de Cristo. Então a gente o período mais forte. Isso, então a gente tem esse crescimento e ao mesmo tempo a gente tem um crescimento do neoplatonismo e do hermetismo. O hermetismo até então não era falado. A gente tem o corpus hermético sendo organizado justamente na mesma época. Parece aparentemente que aquele centro ali, Grécia, Turquia e Alexandria, no Egito, se torna um triângulo ali do mundo filosófico muito forte. E o hermetismo, a gente consegue ver um pouco nele influência platônica, o neoplatonismo não preciso nem falar, o gnosticismo, pelo que você acabou de falar, tem uma influência platônica também. E aí você falou muito dessa coisa de círculo reencarnatório, se libertar disso, que parece muito a ideia do Sansara, Dharma, Karma, dessas filosofias. A gente tem algum tipo de documentação nessas linhas gnósticas, ou através do gnosticismo, de que essas influências realmente aconteceram, vindo ora do Oriente ou vindo do próprio Platão? Tem evidências disso, né? Por exemplo, deixa eu até aproveitar e mostrar para vocês. O livro que eu sou coautor é esse aqui, ó. Aqui. Põe ela na tela aí, Bruno. Aí. Pronto. Aqui, assim. A Gnoses de João, eu traduzi e comentei aqui o Apócrifo de João, que é um desses textos aí muito, muito importantes dentro da tradição. Esse é um dos que encontraram 4 cópias dele, no Egito. Inclusive, quando vocês forem para o Egito, passem na Nag Hammadi. E aí, nesse livro, por que eu estou citando o Apócrifo de João? A gente conhece o João do Quarto Evangelho. Falar um pouco aqui de cristianismo para a gente amarrar. O João do Quarto Evangelho, ele foi o último evangelho a entrar no cânone, né? Não sei se vocês sabem que há discussões aí que o Evangelho de João ele tem uma parte em prosa e uma parte em verso. E se você ler separado, parece que são 2 textos diferentes que alguém encaixou, sabe? E a parte em prosa,
Não, a parte inverso, né? Que no princípio era o verbo, que na verdade não é verbo, é logos, né? Tem um sentido filosófico, logos aparece no hermetismo, né? Então a gente vê essa linguagem grega no João, né? Esse em narca em rologos, em rologos em prostonteion, que é no princípio o logos estava com Deus e ele era Theos, né? E Platão usa a palavra Theos também. Então não necessariamente a gente está falando aqui desse Deus que a gente faz oração e pede para a gente passar na prova de matemática, né? Ele está falando de Theos, é outra coisa. E aí, no apócrifo de João, a gente encontra uma experiência mística de João, que ele vê Jesus após a morte, e Jesus vem num corpo de luz, e o céu se abre, assim, é super interessante, e aí ele dá uma revelação divina para ele, né? Que é isso que significa Apocalipse, né? As revelações, que não tem nada a ver com o fim do mundo. E aí ele dá essa revelação e ele passa um ensinamento. É um ensinamento da linha dos gnósticos setianos, para quem gosta de saber o nome dos grupos. E esse ensinamento começa com a unidade do cosmos, assim, antes da manifestação, a grande unidade, o Ein Sof antes, assim, sabe? Então, isso me chamou muita atenção quando eu trabalhei com esse texto, que foi inclusive que eu trabalhei com ele no meu mestrado em filosofia, por causa do Plotino, né, fazendo o gancho aqui com o Léo. Eu estudei uma comparação de uma das Enéidas de Plotino e do Apócrifo de João, comparando os conceitos que eles trazem sobre esse primeiro, esse inefável, que também vai dar lá no Anaximandro, nos pré-socráticos, esse ilimitado, né, o sem limites, o desconhecido, que não pode ser medido. É muito legal. E aí, quando eu li o Plotino, eu falei, nossa... Mas peraí, cadê esse trabalho? Está disponível? Tá, a gente pode pegar aí? Tá não, aqui, a comparação tá aí também? Não, a comparação não, tá lá na minha dissertação. Mas aqui você tá tem... publicada? Não tá não. Vai virar um livro um dia. Porque eu quero trabalhar com Plotino ainda. Plotino é muito bom. E aí, esse limitado, no Apócrifo de João, que foi descoberto lá no Egito e tal, é atribuído ao século II. É mais antigo do que o cânone cristão, né? O cânone foi lá no ano 300 e pouco. Século II, ano 100 e pouco. E aí João, no apócrifo, né, vai chamar esse de mônada, que é um termo pitagórico médio-platônico, né? Então a gente já vem aí. Aí a gente vê essa explicação de que o demiurgo, ele copia o mundo de cima, assim como lá em Platão, o mundo de baixo vai ser uma cópia do mundo inteligível, né? E as cópias são imperfeitas, e a gente se confunde com a cópia e não vê a realidade, né? E também tem outros conceitos que aproximam nesses textos com o estoicismo. Tem uma ideia que o João trabalha nesse apócrifo, que todas as nossas emoções, as nossas emoções, elas são construídas dentro de partes do corpo humano, é uma coisa que eles ligam também com o zoroastrismo, e aí eles citam um livro de Zoroastro nesse texto, é muita coisa. E aí eles marcam que esse demiurgo, ele tem arcontes, ou regentes, ou ajudantes, né, que na verdade vai estar relacionado aos espíritos planetários, e eles vão formar o corpo psíquico e físico do ser humano. E a partir dos 4 elementos, eles vão moldando o mundo material e escondendo a luz no ser humano, né? E aí tem um conceito estoico dentro desse texto, que é que você precisa aquietar os seus estados emocionais, e quando você entra em estado de silêncio e quietude, você consegue acessar os graus superiores de consciência. Então, você tem que ter esse grau de desprendimento dos seus estados emocionais perturbados, porque você tem que silenciar a força dos arcontes dentro de você. É um negócio meio mágico até, assim. Eles têm umas práticas de invocação dos poderes da luz para afastar o domínio dos cacodaimons, tem umas coisas, assim, bem interessantes. E aí a gente vê a evidência da filosofia platônica na terminologia que os textos vão usando, e um pouco nesse conteúdo. E também tem um outro livro que não é meu, mas é de uma editora que eu trabalho, que é um texto gnóstico em português também, que tem um texto que o Bruno vai gostar muito, que o Jung comenta esse texto, o Hino da Veste de Glória, que fala da busca da pérola no fundo do oceano e na jornada do príncipe que precisa voltar ao Oriente. É um texto lá do gnosticismo da Síria,
do Bardesanes, do Tomé, dos Atos de Tomé, que é um apócrifo, e o Bardesanes, que é esse filósofo gnóstico, ele vai ser amigo de estoicos, porque ele é do século II, e ele vai conviver e trocar cartas com estoicos. Então, o que a gente vê no gnosticismo é um diálogo com a filosofia, é um diálogo com o médio platonismo. O Plotino vai ter alunos gnósticos dentro da escola dele em Roma, vai até dar uma polêmica com ele, porque ele vai discordar de algumas coisas, porque era um grupo em específico que meio que rejeitava o mundo, não são todos, né? E aí ele vai dar uma briga, e é legal, gente, porque o Plotino vai comentar, ou vai citar nominalmente textos gnósticos que hoje a gente pode pegar e ler pela gente mesmo, porque foram descobertos no Egito, com aquele nome que o Plotino deu. Então a gente consegue ver o que eles estavam dialogando. E é por isso que eu falo, eu quero resgatar esse outro Jesus, porque aqui não é assim, eu percebo que as pessoas têm duas dificuldades quando eu falo em Jesus. Que, por um lado, o grupo mais esotérico, né, das ordens, né, vocês aí que eu acho que vocês são ligados aos Rosa Cruzes, né, ordens gerais, assim, o pessoal mais do ocultismo, do esoterismo, tem um ranço quando ouve a palavra Jesus. Assim, sai para lá, não quero saber desse cara. E eu entendo perfeitamente, porque a gente tem ranço com a igreja, né? Não quero ofender a fé. Mas em geral é isso, a galera gosta de Jesus, não gosta do fã-clube dele. É, o fã-clube que estraga.